Salve, nação rubro-negra! Chegou o momento de falar sério sobre o que está acontecendo dentro e fora de campo. O torcedor do Vitória já está acostumado com emoção, mas convenhamos, ultimamente o coração anda sendo testado no limite. E para começar, vamos olhar para a tabela, porque a situação ainda é de muita disputa lá embaixo. O Ceará acabou sendo derrotado pelo Fluminense no Maracanã, e olha, foi daqueles jogos que deixam o torcedor indignado. O gol de falta do Fluminense saiu de um lance bem polêmico, a bola nem chegou a tocar no braço do jogador do Ceará, mas o árbitro marcou. O próprio juiz teria admitido o erro depois, entre o primeiro e o segundo tempo, pedindo desculpas, mas aí já era tarde demais. O prejuízo já estava feito e o Ceará acabou ficando com 35 pontos, em 30 rodadas, mesma quantidade de jogos do Vitória, que está logo atrás, 4 pontos de diferença apenas. Agora o Ceará vai encarar novamente o Fluminense, dessa vez no Castelão, e a torcida do Vitória fica de olho. Porque se o Leão aprontar no Mineirão contra o Cruzeiro, quem sabe a gente não encosta de vez. Claro que Santos e Fortaleza jogam no mesmo horário, mas o torcedor rubro-negro está sonhando com esse milagre. E se o Ceará tropeçar, o Vitória ainda teria 2 jogos seguidos no Barradão, contra Internacional e Botafogo, o que deixaria o cenário bem mais animador. A esperança, como sempre, é o que move o torcedor. Mas antes de olhar para frente, tem umas coisas que a gente não consegue engolir. Quando se fala em arbitragem, é cada vez mais difícil não se irritar. Teve lance recente envolvendo Thiago Silva, no jogo do Fluminense, que para mim escancarou o quanto o critério muda de time para time. Ele empurra o adversário dentro da área, o árbitro conversa e manda seguir. Nenhum cartão, nenhuma bronca mais dura. E olha que, em comparação com o lance de Lucas Arter contra o Vasco, aquilo ali foi até pior. Só que o jogador do Vitória acabou sendo punido, e a gente sabe bem como isso faz diferença durante a competição. São detalhes que decidem partidas e afetam campanhas inteiras. E o problema é que não para por aí. Lembram daquele lance contra o Corinthians? Até hoje o VAR não divulgou o áudio. Muita gente achou que a bola não entrou, e sinceramente, eu também. Só que se o lance era inconclusivo, por que não mostrar o vídeo completo? Transparência é o mínimo que se espera. Fica a sensação de que existe um peso e 2 medidas. Quando é com o Vitória, a decisão sai rápido, sem hesitar. Mas quando é com outros clubes, parece que tudo é tratado com muito cuidado, com muita calma. É difícil. Enfim, o foco agora é no Cruzeiro. O jogo vai ser no Mineirão completamente lotado. Já são mais de 37 mil ingressos vendidos e a expectativa é de mais de 50 mil pessoas empurrando o time da casa. Clima de final. E o Vitória vai precisar ter muita frieza, porque o Cruzeiro vem embalado e jogando bem diante da torcida. Vai ser aquele ambiente de pressão do início ao fim, mas é justamente nesses jogos que o Leão costuma surpreender. Enquanto isso, fora de campo, o clube também vive momentos importantes. Foi divulgada a lista de sócios aptos a votar nas próximas eleições, e o número impressiona. São mais de 19 mil rubro-negros com direito a voto. Para quem lembra da última eleição, que teve pouco mais de 2.500 votantes, é um salto enorme. Dá para sentir que a torcida realmente voltou a acreditar e quer participar ativamente das decisões do clube. Muita gente está conferindo tempo de associação para garantir que esteja tudo certo, e o clube já avisou que a lista ainda é preliminar, então ajustes serão feitos. As eleições acontecem em dezembro, e é fundamental que o Vitória facilite o voto à distância. Tem torcedor em todos os cantos do Brasil e até fora dele, e o ideal seria ter um sistema seguro para permitir o voto online. Outros clubes já fazem isso, como o Grêmio, que teve votação digital recente. É hora de modernizar. Quanto mais participação, melhor pro clube. Mas voltando ao campo, o momento é de lidar com baixas. O goleiro Lucas Arcanjo vai passar por cirurgia e está fora da temporada. Rompimento do ligamento do joelho, uma lesão complicada, e agora a vaga no gol fica com Thiago Couto, que vem sendo testado e precisa segurar a bronca. Existe também a expectativa pela presença de jovens da base, como Yuri Sena, que pode aparecer entre os relacionados.
E para quem perguntou do goleiro Gabriel, não tem volta. Ele já jogou mais de 7 partidas pelo Sport e o regulamento não permite que atue por outro time na mesma competição. E por falar em esporte, aquele papo sobre o jogo ser em Aracaju foi descartado. O regulamento da CBF é claro, o mandante só pode levar o jogo para outro estado se for por determinação judicial ou problema grave de segurança. Como não é o caso, a partida vai mesmo acontecer na Ilha do Retiro. Além disso, o pedido teria que ter sido feito com 20 dias úteis de antecedência, e o prazo já passou. Ou seja, não tem conversa, é Pernambuco mesmo. E tem mais, porque a sequência do Vitória é complicada. O time não vai poder contar com Ramon contra o Internacional, Lucas Arteiro está fora diante do Botafogo, Thiago Couto não pode enfrentar o Sport, e Eric está suspenso para a partida final contra o São Paulo. Para liberar esses jogadores, o clube teria que pagar uma fortuna em cláusulas de contrato, algo em torno de 1 milhão por cada um. No total, seriam 4 milhões de reais, um valor impossível no momento. Então, o jeito é montar o elenco com o que tem e apostar na garra de quem estiver disponível. O torcedor já se acostumou a ver o Vitória brigar até o fim, e esse espírito vai ser essencial. O time treinou forte essa semana, com o primeiro trabalho tático realizado sob muita atenção da comissão técnica. O técnico Thiago Carpini dividiu o elenco em 3 grupos, priorizando ajustes de marcação e movimentação ofensiva. As imagens do treino mostraram jogadores como PP e Eric alternando entre colete e sem colete, o que gerou as clássicas teorias da arquibancada sobre quem deve ser titular. Mas a verdade é que o treinador vem tentando confundir o mínimo possível, guardando as cartas para surpreender no Mineirão. E entre uma especulação e outra, o assunto Arena Barradão voltou à tona. O projeto realmente existe, o acordo de entendimento está assinado, mas há entraves que atrasam o início das obras. Um deles é o momento político do clube, já que em breve haverá uma nova eleição e a composição do conselho deve mudar. Outro ponto é a questão financeira. O Vitória ainda está resolvendo pendências com bancos, como o Decoval e o Banco Central, e isso trava o investimento, porque nenhuma empresa coloca dinheiro sem ter segurança jurídica total. Mesmo assim, é importante dizer que a Arena Barradão não é um sonho distante. O plano segue vivo, e a expectativa é que as obras só comecem mais para frente, talvez no fim de 2026 ou início de 2027. Caso o atual presidente seja reeleito, a ideia é mandar os jogos temporariamente em Pituaçu durante o período das reformas. Se houver mudança na gestão, tudo pode ser reavaliado. O torcedor quer ver o clube evoluir, e a Arena seria um marco nesse processo. No meio de tudo isso, o Vitória segue firme tentando evitar a tragédia do rebaixamento. E olhando para projeções recentes, dá para perceber que a briga vai até o último minuto. Em uma das análises mais comentadas, o Vitória aparece com um aproveitamento de 39,4% no segundo turno, o que o colocaria acima do Santos, que está com 33,3%. Segundo os cálculos, o Vitória terminaria com 40 pontos e se salvaria por um detalhe, talvez até no saldo de gols. Mas é aquele tipo de situação que o torcedor conhece bem, sofrer até o fim. E a matemática até ajuda a entender o cenário, mas dentro de campo é que tudo se decide. O torcedor quer ver entrega, raça e um time que jogue por cada ponto. Não dá para depender só de combinação de resultados. O Vitória precisa reagir e buscar os 3 pontos fora de casa, algo que pode mudar completamente a história nessa reta final. E no fundo, todo mundo acredita que é possível, porque quando o Barradão se enche e a torcida empurra, o leão cresce. E mesmo longe, cada rubro-negro sente que o time ainda pode se levantar. O clima em Salvador está daquele jeito, de tensão e esperança ao mesmo tempo. O torcedor do Vitória já sabe que a reta final nunca é simples, mas também sabe que quando o time joga com alma, o impossível vira rotina. E é com esse espírito que o grupo se prepara para enfrentar o Cruzeiro em um dos estádios mais pesados do país. O Mineirão vai pulsar com mais de 50 mil pessoas, e isso pode intimidar, mas também pode servir de combustível. O elenco sabe que tem muito em jogo, e cada jogador entende que não há espaço para erro. A preparação da semana foi intensa, com trabalhos de bola parada, simulações de jogo sob pressão e ajustes defensivos.
A equipe técnica deixou claro que o foco principal é não deixar o Cruzeiro controlar o ritmo. Nos bastidores, o clima é de concentração máxima. Alguns jogadores sentiram o peso do momento, mas a comissão vem reforçando a confiança no grupo. O discurso é de união, de jogar por quem está dentro e fora de campo. O torcedor tem feito sua parte, empurrando o time, mesmo nos piores momentos. A diretoria também tenta manter o ambiente equilibrado, evitando qualquer interferência política nas vésperas de eleição. E isso é importante, porque o Vitória precisa de estabilidade agora mais do que nunca. Enquanto isso, o torcedor vive aquela montanha-russa de emoções. De um lado, a expectativa de escapar da zona de rebaixamento e respirar. De outro, o medo de ver a história se repetir. Mas o que chama atenção é que a torcida, mesmo sofrendo, não abandona. Nos bares, nas redes sociais e nas arquibancadas, o sentimento é o mesmo: ninguém larga o leão. É bonito ver como o clube consegue se reinventar emocionalmente mesmo nos momentos mais difíceis. E falando em bastidores, muita gente tem comentado sobre o futuro da Arena Barradão. A discussão ainda vai render muito, mas o fato é que o projeto está no papel, existe e segue sendo analisado com cuidado. A grande questão é que o Vitória precisa resolver pendências financeiras e jurídicas para atrair investidores de peso. Nenhuma empresa vai investir milhões se não houver segurança total. Além disso, o calendário político do clube interfere diretamente. Em poucos meses teremos eleição, e qualquer transição administrativa naturalmente desacelera grandes decisões. O novo conselho que assumirá precisará avaliar tudo novamente. O curioso é que, enquanto a parte estrutural caminha em ritmo lento, a parte política do Vitória dá sinais de amadurecimento. O número de sócios aptos a votar mostra o quanto o torcedor voltou a acreditar que pode participar do destino do clube. São quase 20.000 pessoas envolvidas, um salto histórico. Isso representa um Vitória mais democrático, mais participativo, e que começa a entender que mudança também vem através do voto. A expectativa é grande para dezembro, e a torcida quer ver transparência, ideias novas e, principalmente, compromisso real com o futuro. Mas antes de falar em futuro, tem o presente que ainda exige sangue, suor e concentração. O treinador sabe que o jogo contra o Cruzeiro pode ser o ponto de virada. Uma vitória fora de casa daria moral e, principalmente, colocaria o time vivo na luta pela permanência. A sequência com Internacional e Botafogo no Barradão pode ser decisiva. Jogar diante da própria torcida é sempre diferente, o ambiente muda, a confiança cresce, e a energia contagia. É aquele tipo de momento que separa quem se entrega de quem desiste. O torcedor, claro, também observa cada detalhe de escalação. As ausências por contrato e lesão preocupam, mas existe confiança nos que estão disponíveis. Thiago Couto assume o gol com responsabilidade, os garotos da base ganham espaço, e o grupo mostra que, mesmo com limitações, há vontade de sobra. O elenco sabe que precisa lutar até o último minuto de cada jogo. Nessa altura do campeonato, técnica ajuda, mas é o coração que faz a diferença. Enquanto o time treina e o foco é o próximo adversário, as análises matemáticas continuam pipocando. E elas mostram o quanto cada ponto é precioso. A diferença entre cair e ficar pode ser mínima. Pelos números, o Vitória tem um aproveitamento razoável no segundo turno, mas precisa melhorar. São pequenas falhas, empates que poderiam ter virado vitórias, e derrotas que custaram caro. Se o time conseguir corrigir os erros e manter a postura aguerrida, o cenário muda rapidamente. No meio dessas projeções, o torcedor tenta não se deixar levar por fórmulas e estatísticas. No futebol, a matemática é fria, mas o jogo é quente. É ali dentro, na raça, que se decide tudo. E se tem algo que o Vitória conhece bem é o jogo da sobrevivência. Foram tantas vezes lutando contra as probabilidades que parece que o clube já aprendeu a conviver com o drama. É a essência rubro-negra, cair e levantar, sofrer e vencer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro terremoto tomou conta do futebol baiano nas últimas horas.
Fontes próximas ao clube garantem que Everton Ribeiro, ídolo e estrela do Bahia, tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele teria deixado o time tricolor para assinar com o grande rival, o Vitória. O rumor, que já circula nos bastidores do futebol local, promete mexer profundamente com torcedores e dirigentes. Segundo boatos, a saída de Everton Ribeiro não foi apenas motivada por questões financeiras, mas também por desentendimentos internos no Bahia, onde o craque teria se sentido desvalorizado. Enquanto alguns afirmam que conversas com a diretoria já vinham sendo tensas há semanas, outros garantem que o Vitória fez uma proposta irrecusável, atraindo o jogador justamente pela chance de disputar novos desafios em um clube que sonha alto. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores do Bahia, que não escondem a decepção. Nas redes sociais, multiplicam-se comentários de choque e incredulidade, com fãs questionando se o craque realmente estaria disposto a vestir a camisa do rival. Já do lado do Vitória, o clima é de entusiasmo contido. Se a negociação se concretizar, o clube ganharia um reforço de peso e um símbolo de motivação para a torcida, que não vê a hora de ver o craque em ação no Barradão. Analistas de futebol apontam que a possível transferência de Everton Ribeiro poderia alterar completamente a dinâmica do futebol baiano. Se isso se confirmar, será uma mudança histórica. É raro um jogador desse calibre trocar o Bahia pelo Vitória, comentou um especialista em bastidores do futebol local. E, como sempre acontece em rumores desse tipo, ninguém confirma oficialmente. Dirigentes de ambos os clubes se mantêm em silêncio absoluto, aumentando ainda mais a especulação. Enquanto torcedores se dividem entre incredulidade e esperança, o burburinho só aumenta. Há quem diga que a assinatura já foi feita, mas que a divulgação ainda está sendo estudada estrategicamente. Outros afirmam que Everton Ribeiro estaria negociando detalhes contratuais e que a decisão final dependeria de alguns ajustes. Seja como for, o que ninguém duvida é que, caso se concretize, o futebol baiano nunca mais será o mesmo. A cidade já respira tensão e curiosidade, e todos aguardam ansiosos pelo desfecho dessa história que promete entrar para os livros de recordes do clássico Bahia x Vitória. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.